tudo bem com vocês? Como foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Foi, né? Tudo bem. Bom, já terminei de corrigir a prova de vocês, inclusive a gente já vai começar a entregar hoje a prova de sexta-feira. Então, assim que acabar a nossa aula, você pode se dirigir lá para a sala 10, que você já pode pegar a sua prova. A média foi muito boa, assim, muito boa mesmo. Muita gente fechou a prova, muita gente tirou 8, né? Porque teve muita gente que esqueceu só de calcular a temperatura. Não sei se foi o caso de vocês, creio que não, né? Acho que todo mundo aqui fechou. Mas no finalzinho, na última questão, eu pedi só, calcule a temperatura. Então não era só o ponto de mínimo, era também para achar o valor mínimo. Então era só jogar na função, aí dava lá o resultado e você fechava assim a sua prova. Mas ainda assim a média foi muito boa, mas muita gente tirou 9, muita gente tirou 8. E eu espero que nas duas últimas provas, prova 7 e prova 8, a gente continue com essa média. Então é só continuar estudando, continuar se esforçando. O que a gente vai estudar hoje? Bom, hoje a gente vai continuar a partir da aula passada. Não sei se vocês lembram, mas a gente estava estudando integrais duplas e eu falei sobre o valor médio. Então eu queria começar hoje com essa aplicação de valor médio e depois a gente vai para o assunto novo mesmo, tá bom? Então, ó, eu queria já começar aqui no slide, porque eu queria mostrar aqui para vocês falar um pouquinho sobre o valor médio, né? Ou seja, relembrar o que é o valor médio, que é, na verdade, uma das aplicações de integrais duplas. E logo em seguida a gente vai resolver um exercício. Então, olha só relembrando, definição de valor médio. Então, imagina que você tem uma função de duas variáveis. Você já sabe calcular a integral dupla dessa função se a sua região for um retângulo. Então, você pega, calcula a integral dupla. O valor médio que nós estamos considerando é simplesmente essa integral dupla dividido pela área do seu retângulo. Só isso. Sendo que você sabe como calcula a área de retângulo, é base vezes altura. Então, você pega o valor da integral dupla, que vai ser um número, divide pela área do retângulo, que é outro número, e esse resultado é o que nós vamos chamar de valor médio. Esse valor médio, se a sua função é não negativa, nós aprendemos também que ele é como se fosse a altura que vai nivelar aquela sua caixa de areia. Então, imagina que a sua função te dá uma caixa de areia, e nesse caso, quando você balança a caixa de areia, a sua areia vai ficar nivelada. Só que a quantidade de areia ela não foi alterada. O volume continua o mesmo. Quando você faz isso, essa altura aqui, que é quando a areia ficou nivelada, é justamente o nosso valor médio. Ou seja, se eu tenho uma função e eu sei o valor médio dela, e eu queria saber calcular o volume dela, basta eu pegar esse valor médio e multiplicar pelo retângulo. Isso já vai me dar o volume, que é igual à integral dupla naquela região. Tá, mas isso nós já vimos. Agora eu só queria aplicar essa parte. Então, olha só. Calcule o valor médio dessa função no retângulo, que ele me dá aqui os vértices do retângulo. Então, a gente vai só fazer esse exercício, até para recapitular. Então, nesse exercício, a gente tem essa função aqui, f de xy, igual a x ao quadrado vezes y, e ele me deu alguns vértices, que foi 1 e 0, menos 1 e 0, menos 1 e 5. Ele também me deu 1 e 0 e 1 e 5. Então, olha só, gente. Ele quer que eu calcule o valor médio para essa função. Para você calcular o valor médio, você precisa calcular a área do retângulo e a integral dupla sobre o retângulo para essa função. Só que a primeira coisa que eu te pergunto é, qual é a região que eu estou considerando? Porque na aula passada, toda vez que a gente ia resolver uma questão dessa, a gente sabia qual era a região. Por exemplo, o x estava entre 0 e 1, o y estava entre 2 e 5, enfim. Nesse caso, nós temos como descobrir também, e de maneira fácil, porque a informação que ele me diz é a seguinte, ele fala que esses 4 pontos, eles formam um retângulo, e são vértices de um retângulo. Então, para você descobrir a sua área de integração, o que você vai fazer? Você vai pegar o plano cartesiano e você vai plotar, colocar lá esses 4 pontos, e depois formar o retângulo que você quer. Então, vou colocar aqui o nosso plano cartesiano. Aí eu vou começar a marcar aqui os pontos. Então, imagina que o ponto menos 1 e 0, imagina que ele está bem aqui. Deixa eu fazer de outra cor.
Imagina que menos 1 e 0 está bem aqui, ó. Então, esse é o menos 1 e 0. Menos 1 e 5 é 5 unidades para cima. Então, imagina que ele está bem aqui. Depois, 1 e 0. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu colocar aqui 1. E, por último, 1 e 5. Então, vamos dizer que ele está aqui. Marquei os 4 pontos. Vou formar agora o meu retângulo. Então, essa daqui é a nossa área de integração. E como já era esperado, o que nós formamos aqui foi um retângulo. Agora que você já sabe qual é a sua área de integração, você consegue descobrir quais são os intervalos para x e para y. Então, por exemplo, olhando para esse retângulo, gente, o nosso x está limitado entre quais valores? O nosso x está limitado entre menos 1 e 1. Está aqui, ó, entre menos 1 e 1. O mínimo para x é esse, o máximo é esse. E o y? O y ele já vai começar aqui, que é o 0, e vai até, no máximo, 5. Então, o meu x está entre menos 1 e 1, e o meu y está entre 0 e 5. Agora que eu já tenho a minha região de integração, eu consigo integrar essa função. Ele quer o valor médio, mas para eu saber o valor médio, eu preciso calcular a integral dupla nessa região. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a integral dupla desta função aqui, nesse retângulo. Quem é a função? A função é x² y. Então, eu escrevo aqui x² vezes y. Aqui, como eu tenho um retângulo, tanto faz se eu integrar primeiro em x ou primeiro em y. Posso escolher y. Então, primeiro o y está entre 0 e 5, então eu coloco 0 e 5 aqui. Depois x, o x está entre menos 1 e 1, então eu coloco menos 1 e 1 aqui. E agora, basta fazer o que a gente já está acostumado. Nesse caso, você percebe que eu tenho uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela propriedade. Eu vou separar essa integral em duas. Você é obrigado a fazer isso? Não. Se você quiser, pode fazer direto também, assim. Mas eu vou aplicar a propriedade para ser mais rápido, mais direto. Então, aqui eu vou separar só o x, vai ficar menos 1 a 1, x² dx. E vou separar só o y, integral de 0 a 5, y dy. Agora, eu vou resolver ao mesmo tempo essas duas integrais. Aqui, eu tenho um intervalo de menos 1 a 1. Como meu intervalo é simétrico, é de menos 1 a 1, eu já começo a pensar se talvez essa função aqui não é par ou ímpar. E nesse caso, nós temos uma função par. Como é que eu sei? Basta eu substituir no lugar do x, menos x. Menos x ao quadrado ainda vai dar o mesmo valor. Então, bem aqui você tem uma função par. Já que eu tenho uma função par e o meu intervalo é simétrico de menos 1 a 1, então essa função, essa primeira, é igual a 2 vezes a integral de 0 a 1, x². Isso também você não é obrigado a usar, mas vai lhe ajudar bastante, depende da situação. Agora vamos resolver logo essa daqui. Integral de y é y² sobre 2. Aí só falta aplicar aqui os intervalos de 0 a 5. E aqui eu vou dividir logo esse 2 com esse 2. Pronto, agora eu vou resolver essa integral, que é x² sobre 3. Vou aplicar no intervalo de 0 a 1. Agora, para y, eu vou substituir por 5. Vai ficar 5², que é 25. E quando eu substituir por 0, vai ficar 0. Então, só restou isso daqui. Agora, essa daqui, gente, quando eu colocar no lugar do x o 1, vai ficar 1/3. E quando eu colocar 0, vai zerar. Então, é 1/3 vezes 25, que dá 25 dividido para 3. Então, essa é a resposta da integral dupla. Só que não foi isso que ele pediu o valor médio. Então, além de eu calcular a integral dupla, eu também preciso calcular a área do retângulo. Pelo menos o mais difícil já passou, ou melhor, o menos fácil já passou. Agora o resto é bem mais simples. Porque, para eu calcular o valor médio, eu preciso também da área dessa minha região retangular. Mas eu tenho um retângulo, então o retângulo você calcula base vezes altura, para achar a área dele. Quanto é a base aqui desse retângulo? Quantas unidades tem aqui na base? Aqui eu tenho uma unidade, mais uma eu tenho 2 unidades.
Então, o meu retângulo tem base 2. Tem 2 unidades aqui na base dele. De menos 1 a 1, você tem 2 unidades. E a altura dele é 5, que você vai de 0 até 5. Então, a área do meu retângulo vai ser 2 vezes 5, que é 10. Então, essa é a área do meu retângulo. Agora, só está faltando eu achar o valor médio. Só que não tem problema, porque o valor médio... O meu valor médio, ele vai ser o valor da integral dupla, que é essa constante aqui, 25 sobre 3, dividido pelo valor da área, que é 10. Então, vai ficar 25 dividido para 3, tudo dividido para 10. Aqui você pode aplicar as propriedades. Vou conservar a primeira fração, que é 25 terços, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 10. Isso aqui vai me dar 25 dividido para 30, o que simplificando, dividindo por 5, a minha resposta final vai ser 5 sextos. Então, esse daqui é o valor médio para a minha função f. Ou seja, se você imaginar que esse sólido ele é uma caixa de areia, no momento que você nivelar a caixa, o nível vai ficar em 5 sextos, lá na sua altura. Então, esse é o valor médio da sua função. Alguma pergunta aqui, gente, sobre o valor médio? Alguma dúvida? Bom, então, agora sim, agora a gente vai iniciar um novo assunto hoje. E hoje nós vamos continuar estudando integrais duplas, só que agora a gente vai expandir um pouco mais esse conteúdo. Por quê? Você já percebeu que toda vez que a gente vai calcular uma integral dupla, a gente sempre precisa calcular em um retângulo, sempre. Mas é claro que na hora que você vai resolver uma integral, é muito provável que na hora que você for ver a sua região de integração, ela não vai ser um retângulo. Muitas vezes isso vai acontecer, não vai ser um retângulo. Então, por exemplo, você está lá com a sua função, não importa qual seja a função, mas quando você olha para a região de integração dela, você tem algo assim. Isso aqui não é um retângulo. E agora, como é que a gente vai fazer? Ah, professor, mas isso aqui também é difícil. Não, então pensa num triângulo. Um triângulo já não é um retângulo. Pensa num disco, já não é um retângulo. Então, até aqui, nós só conseguimos calcular a integral dupla se a minha região de integração for um retângulo. A partir de agora, nós vamos aprender como é que você calcula a integral dupla, sendo que a sua região já não é mais um retângulo, é uma coisa mais geral. Inclusive, pode ser isso daqui, ó. Se for uma região dessa, como é que eu calculo a integral dupla sobre essa região? Então, depois dessa introdução, vamos comentar um pouco sobre isso. Então, olha só, nosso objetivo agora, vou colocar aqui no slide, é falar sobre integrais duplas sobre regiões mais gerais. Primeiro, eu vou dar uma ideia de como é que a gente vai calcular esse tipo de integral. Depois, nós vamos dividir as regiões em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Mas tudo a gente vai definir aqui na aula de hoje. Então, primeiro, vamos imaginar que você quer calcular a integral dupla de uma função. Essa função, estou dizendo que ela é contínua. E a região de integração dela é esse conjunto aqui. A única coisa que eu estou supondo para esse conjunto é que ele é limitado. Antes, eu estava exigindo que ele fosse um retângulo. Agora, a única coisa que eu preciso é que ele seja limitado, que é o caso aqui nessa situação. Aí você vai dizer, bom, professor, eu só sei calcular se for um retângulo. Então, essa daqui já é a nossa primeira barreira. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou vencer essa barreira? É simples. O retângulo não está aqui, faz ele aparecer. Como assim, professor? Só faz isso aqui, ó. Apareceu o retângulo. Ou seja, olha o que eu fiz. Eu coloquei a nossa região de integração original, que era essa aqui laranja, já que ela não é um retângulo, então eu coloquei ela dentro de um retângulo. Eu posso fazer isso? Posso. Então, agora, a minha região de integração não vai mais ser somente essa região laranja, mas vai ser esse retângulo aqui azul que eu coloquei. É por isso que eu exigi que essa minha região fosse limitada, justamente para que eu conseguisse colocar ela dentro de um retângulo. Tá, só que vencemos a primeira barreira, mas aí vem a segunda barreira. Qual é a segunda barreira? Qual é a segunda dificuldade?
é que a nossa função original, ela está definida fora dessa região laranja? Não. A nossa função original, ela só está bem definida dentro dessa região laranja. Fora da região laranja, eu já não tenho mais definição para aquela minha função. Então, essa é uma segunda dificuldade. Como é que eu vou resolver? Não tem problema. Eu vou definir, então, uma nova função. E vou calcular a integral para essa nova função. Como vai ser essa nova função? Eu vou definir ela de forma estratégica. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que essa minha nova função, que eu estou chamando de f maiúsculo ou fzão, então essa aqui vai ser a f maiúsculo ou fzão, essa aqui vai ser f minúsculo ou fzinho. Tá? Então, eu vou chamar fzão e vou dizer que fzão é igual a fzinho, ou seja, fzão é igual à minha função original se eu estiver dentro daquela região laranja. Ou seja, enquanto eu estiver dentro da região laranja, a minha função é a mesma, não vai mudar nada. E quando eu estiver fora da região laranja, ou seja, quando eu estiver por aqui, ó, se eu estiver nessa região aqui em cima, então a minha função vai ser zero, vai ser nula. Agora que eu defini a minha função f grande dessa forma, vocês concordam comigo que calcular a integral da minha função original sobre a minha região D, que é a minha região laranja, é igual a eu calcular a integral para a minha função f, que é a minha nova função, sobre o retângulo? Vocês concordam com essa expressão? Bora entender melhor. Mas isso chega a ser um pouco intuitivo, porque não esqueça que eu defini a minha função f maiúsculo, como sendo zero fora da minha região laranja. Então, por exemplo, imagina que a nossa função f tivesse esse gráfico aqui, ó, gente, esse gráfico. Por esse gráfico, você percebe que a minha função é não negativa. Se a minha função é não negativa, então calcular minha integral dupla equivale a eu encontrar o volume para esse sólido, que está abaixo do gráfico e acima do meu plano XY. Então, esse daqui é o gráfico da minha fzinha. E como seria o gráfico da fzona? Seria isso daqui, ó. Ou seja, da f grande, o gráfico seria esse. Por quê? Porque dentro da região laranja, ela é a mesma coisa que a função original. E fora da região laranja, ela é nula. Ela é nula. Então, o gráfico dela é essa parte aqui que está no chão, ó. Então, o gráfico dela seria essa parte que está de azul, mais essa parte que está aqui em cima. Então, esse é o gráfico da f maiúsculo e esse aqui é o gráfico da f minúsculo, da fzinha. Aí, se eu te perguntar, gente, o gráfico é exatamente igual? Você vai me dizer, não. Não, porque aqui eu tenho só esse pedaço de gráfico, só esse pedaço aqui de cima. Aqui eu já tenho esse pedaço e mais esse que está no chão. Não, verdade, o gráfico não é exatamente igual. Mas agora eu vou te perguntar o seguinte, o volume do sólido é o mesmo nos dois casos? Sim ou não? O que vocês acham? O volume do sólido é o mesmo? Quando eu digo volume de sólido, eu estou falando, gente, o volume entre o gráfico e o plano XY, tá? Entre o chão. Então, ó, o volume desse sólido é o mesmo desse? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é sim. Por quê? Porque por mais que eu tenha esse pedaço aqui, nessa outra função, nesse outro gráfico, mas nesse pedaço aqui, quanto é o volume nesse pedaço aqui? É zero. Porque ele está exatamente no chão. Então, ele não forma volume nesse caso. Então, ó, as duas funções, elas têm o mesmo volume. Então, nesse caso, geometricamente, você já consegue perceber que se eu quiser calcular a integral dupla dessa função na região D, basta eu calcular a integral dupla dessa nova função f no meu retângulo. Por que eu estou fazendo toda essa manobra? É porque eu sei calcular a integral dupla em retângulo. Eu só não sei calcular uma coisa que não é retângulo. Por isso que eu estou fazendo esse retângulo e estou definindo uma nova função. Essa nova função você pode até pensar como se fosse uma extensão da função original. Tá bom? Deu para entender o raciocínio? Está por trás aí do que a gente vai fazer? Tá, então agora que você entendeu o raciocínio, agora a gente vai pegar e dar uma nova definição. Essas regiões gerais eu vou dividir em tipo 1 e tipo 2. Então vamos aprender primeiro o que é uma região do tipo 1. Na verdade, eu vou fazer no quadro
depois eu volto aqui para o slide. Mas o raciocínio que eu vou usar é aquele que eu mostrei ainda agora para vocês, tá? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre uma região do tipo 1. Você vai ter uma região do tipo 1 quando o seu y tiver entre duas funções contínuas que dependem de x e o seu x estiver entre constantes. Eu vou chamar aqui de constantes a e b. Olha, lembra, quando você tinha um retângulo, tanto o x quanto o y estavam entre constantes. Então, aqui você tinha 4 constantes. Você tinha a constante A, a constante B, aqui você tinha a constante C e aqui era a constante D. Agora, numa região do tipo 1 é diferente. Apenas o x está entre constantes e o y está entre funções que dependem de x. Como seria isso? Seria algo mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Uma região do tipo 1. Ó, o meu y está entre duas funções que dependem de x. Então, imagina que você tem uma função assim. Isso aqui é uma função que depende de x. E você tem outra função aqui em cima que é assim. Ó, então, você tem duas funções. Aqui é uma função que depende de x, aqui seria outra função. E o x está entre constantes. Então, vou deixar assim, ó. Então, essa região aqui que vocês estão vendo, essa região aqui é um exemplo de uma região do tipo 1, onde o meu y, olhando verticalmente para esse desenho aqui, você percebe que o y está acima dessa curva e abaixo dessa daqui. Só que tanto essa curva quanto essa, eu posso definir ela como funções que dependem de x. Então, por isso que eu digo, o y está entre funções que dependem de x e o x está entre a e b. Então, bem aqui, ó, esse é o a e aqui nós temos o b. Tá, agora a pergunta que fica é, professor, eu já entendi o que é uma região do tipo 1. Eu só não entendi ainda como é que eu vou calcular a integral dupla para essa região. Então, isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Então, olha qual estratégia eu vou usar, a mesma que eu mostrei no slide. Essa região aqui, por mais que eu já sei que ela é do tipo 1, mas ela ainda não é um retângulo. Então, eu vou colocar ela dentro de um retângulo, que nem vocês estavam vendo lá no slide. Então, ó, vou fazer aqui um retângulo. Vou colocar aqui um retângulo. Esse retângulo, ele começa em C, vou colocar o C aqui, e termina em D. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a minha região, posso chamar de região D, e coloquei ela dentro de um retângulo. Aí você já sabe que eu vou definir uma nova função, onde essa função, dentro da região amarela, ela é igual à função original, mas fora da região amarela, ela é a função nula, f igual a 0. Olhando para cá, para esse meu desenho também, você percebe que agora eu tenho um retângulo. Então, como é que faz? Se eu quisesse calcular a integral dupla de uma função que está sobre uma região D, dessa região amarela. Então, já sei mais ou menos como é que eu faço isso. Como é que é? Eu coloco essa região dentro de um retângulo e defino uma função que eu estou chamando de f maiúsculo, f grande. E aí nós já percebemos que calcular essa integral equivale a você calcular a integral dessa outra função, que seria uma extensão, por isso que estou colocando f maiúsculo, sobre o nosso retângulo. Então, como é que você faz para calcular essa integral para essa função? Isso você sabe fazer. Por quê? Porque ela está sobre um retângulo. Então, para você calcular isso aqui, basta você usar o teorema de Fubini. Aí você vai dizer, professor, mas o teorema de Fubini não é só se a função for contínua? Essa nova função que o senhor colocou aí não é necessariamente contínua, né? Realmente, não é necessariamente contínua, mas o teorema de Fubini ele também serve para funções que são contínuas por partes. Mas são detalhes matemáticos. Agora a gente não vai deter nisso. Vamos só aplicar o teorema de Fubini para essa integral aqui. Como é que ficaria? Ficaria a integral de A até B
integral de c até d da minha função f. Aqui eu estou integrando primeiro em y, depois em x. Aqui, gente, eu sei que quando você tem um retângulo, você pode escolher a ordem, mas aqui, propositalmente, eu já comecei com y, que você vai perceber que toda vez que você tem uma região do tipo 1, você obrigatoriamente vai começar em y. Mas a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, olha só, para eu calcular esta integral, eu tenho que calcular essa daqui, teorema de Fubini. Para eu calcular essa daqui, eu posso primeiro calcular a integral que está dentro, ou seja, aqui no interior, ou seja, no interior dessa expressão. Agora, eu vou olhar só para essa primeira integral, gente, essa integral em y, e eu vou ignorar essa integral em x, por enquanto. Tá? Então, ó, eu vou marcar aqui um asterisco, vou pegar só essa integral que está aqui dentro e vou resolvê-la bem aqui embaixo. Então, vocês vão me ajudar a resolver essa integral aqui de dentro, que é a integral de c até d dessa minha função, estou integrando em relação a y. Bom, olha só, essa integral aqui, eu estou integrando ela na direção y, do nível c até d. Então, verticalmente falando, a minha região ela começa em c e ela termina em d, o que já é de se esperar pelo nosso desenho. Então, se você caminhasse aqui ao longo dessa região verticalmente, de baixo para cima, você primeiro ia chegar aqui em C, o C era o nível que ia definir que a minha região começou, e o D é o nível que define que a minha região terminou. Então, isso daqui, nada de novo, né? Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse intervalo e vou quebrar em 3 intervalos. Coisa que você já fazia no cálculo 1. Por exemplo, lá no cálculo 1, se você tinha uma função, por exemplo, imagina que é uma função assim, ó. Aqui é o A, aqui é o B, aí, sei lá, imagina que você tem uma função... Imagina que você tem uma função assim, e você quer integrar ela de A até B. Aí, às vezes, no cálculo 1, era importante que você pegasse esse intervalo e dividisse em 2. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia pegar o intervalo, ver que ponto é esse, ó, esse aqui é o ponto C, e na hora que eu for integrar essa função, ao invés de eu integrar de A até B, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia calcular a integral de A até C e somar com a integral de C até B. Vocês lembraram que vocês faziam isso lá no cálculo 1? Você podia fazer isso. Então, aqui, ó, eu vou usar a mesma ideia aqui no cálculo 2. Eu vou apagar porque isso aqui é do cálculo 1, mas a ideia é a mesma que eu vou usar, tá bom? Então, olhando aqui para essa minha região, eu vou caminhar ao longo dela verticalmente. Quando eu caminho verticalmente, ó, a minha região ela começa aqui no C. Não importa onde eu esteja, ela começa em C. Agora, você concorda comigo que toda vez que eu caminho verticalmente, a partir dessa linha C aqui, eu sempre vou me deparar com essa curva, sempre? Ó, por exemplo, se eu caminhar aqui, eu vou parar aqui. Se eu caminhar a partir daqui, eu vou parar aqui. Se eu caminhar a partir daqui, eu vou parar aqui. Então, eu sempre vou me deparar com essa curva bem aqui. Sim ou não? Essa curva que vocês estão vendo é a minha função que estou chamando de g1 de x. Então, parte do meu trajeto, ele começa em C e termina nessa função, que estou chamando de g1 de x. Então, eu vou escrever assim, ó, isso aqui vai ser igual a integral de C até g1 de x dessa minha função. Só que o trajeto continua, né? Ó, depois que eu cheguei aqui, nessa minha função g1 de x, eu posso continuar caminhando verticalmente, para cima. E conforme eu vou caminhando, eu sempre vou me deparar com essa reta aqui inclinada. Essa reta inclinada é justamente a minha função g2. Então, parte do meu trajeto começa na função g1 e termina na função g2. Então, vou escrever integral de g1 de x
até g2 de x desta minha função. E por último, eu terminei aqui, né? Mas eu poderia continuar caminhando verticalmente. Então, ó, se eu continuasse caminhando, não importa onde eu estivesse aqui, eu sempre ia terminar aqui. E essa região aqui, essa linha horizontal, é justamente o D. Então, meu último trajeto, ele começa na minha função g2 de x e termina em D. Aí você vai dizer assim, nossa, professor, mas não estava muito bom, assim, mas parece que piorou aqui porque eu tinha uma função, eu tinha uma integral, virou 3 integrais. No que isso vai me ajudar? Que parece que está complicando a minha vida. Mas não é verdade, gente, olha só. Aqui as coisas vão começar a melhorar. Aqui a mágica vai acontecer. Por quê? Porque olha para essa primeira integral, para a primeira. Olha qual é a região dela, de integração. É entre C e G1 de x. Essa região entre C e G1 de x, essa região bem aqui, ó, você já sabe, essa região bem aqui. Essa região aqui é a região amarela? Sim ou não? Não. Essa região aqui de baixo, ó, essa daqui, essa região, ela não é a região amarela original. Então, já que ela está fora da região amarela, quanto é o valor da função nessa parte aqui do meu retângulo? É zero. Então, essa integral aqui todinha, essa primeira integral, ela vai zerar. E o mesmo eu digo para essa terceira integral, que está entre G2 e D. Porque entre G2 e D é essa região aqui de cima, ó, que também não faz parte dessa minha região amarela. Então, nessa região aqui, a minha função é zero também. Então, a integral vai dar zero. Então, só sobrou para a gente essa função aqui do meio, que não é zero. Estava fácil demais, né? Por que aqui já não é mais zero? Porque ó, entre G1 e G2, eu estou justamente na região que eu queria, que é a minha região amarela. Nessa região, a minha função não é necessariamente zero, mas tem uma característica interessante. Ela não é zero, porém, essa minha função aqui, que é f grande, que é a minha extensão, ela é igual à minha função original. Ela é igual àquela f minúsculo. Então, eu vou escrever aqui, ó, ela aqui para essa região, ela é igual à minha função original. Então, no final, essa integral aqui, gente, que eu marquei com asterisco, ela vai se resumir a essa integral, com esse intervalo de integração, e no lugar aqui da minha extensão, eu vou ter a minha função original. Resumindo, aqui, ó, conclusão. Isso daqui vai ser igual à integral de A até B. Agora eu vou colocar essa integral aqui, integral de G1 de x a G2 de x da minha função original. E aqui eu estou integrando primeiro em y e depois eu estou integrando em x. Então, quando você tiver uma região do tipo 1, a integral que você vai usar é uma integral dessa forma. Você está acostumado que nos intervalos de integração sejam sempre constantes. Agora, isso não vai acontecer sempre, né? Porque aqui, por exemplo, você pode ter funções nesse primeiro intervalo, no primeiro que você vai integrar. Mas, ainda assim, a sua integral dupla vai dar um número, vai te dar uma constante. Por mais que apareçam funções no meio do caminho, mas no final vai te dar um número. Bora resolver alguns exercícios agora, só para a gente treinando. Antes, eu só queria mostrar aqui para vocês, só um resumo do que eu já falei, né? Primeiro, o que é uma região do tipo 1? Vai aparecer no slide para vocês. Ó, então, esse é uma região do tipo 1. X está entre A e B, e Y está entre duas funções contínuas que dependem de X. Exemplos. Essa daqui, isso seria uma região do tipo 1. Essa daqui também seria uma região do tipo 1. Ó, Y está entre essa função aqui de baixo e essa função aqui de cima. Bom, então, para calcular a integral dupla, nesse caso, você vai utilizar esta expressão. E é isso que nós vamos utilizar a partir de agora. Primeira questão. Calcule esta integral. Bom, essa integral é bem direta, se vocês repararem. Porque ele nem deixou eu descobrir os intervalos, ele já me deu os intervalos. Ó, porque ele só disse, calcule essa integral aqui.
Aí já diz que o intervalo é de 0 a 1. O outro aqui é de 2x até 2. A minha função é a função x menos y. E eu estou integrando primeiro em y, depois em x. Olha, ele já me deu a integral pronta, gente. Isso daí é, assim, não é tão interessante, né? A gente gosta de interpretar geometricamente, mas já que ele já me deu a integral pronta, então agora só basta calcular, usar as mesmas regras que a gente usou na aula passada. Então, por exemplo, eu vou integrar primeiro em relação a y, já que é a primeira integral que aparece. Se eu vou integrar em relação a y, então o x para mim vai ser constante. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Aí aqui, ó, vou integrar x, só que em relação a y. Então, x é constante, vai ficar x vezes y. X vezes y. Menos a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Só que eu vou aplicar os intervalos de integração, que é de 2x a 2. Ó, aqui você já percebe que não tem mais sempre constante. Ó. Aqui eu tenho uma função. A função é 2x. Mas aí não tem problema, porque você vai usar o mesmo raciocínio de antes. No lugar do y, eu vou colocar 2. Aí aqui vai ficar integral de 0 a 1. Quando eu colocar 2, aqui vai ficar 2x menos. Aqui, 2 ao quadrado é 4, sobre 2 é 2. Agora, menos, e eu vou colocar no lugar do y, 2x, que eu vou colocar. Então, aqui vai ficar 2x vezes x, vai ficar 2x quadrado. Aí aqui o sinal do menos que já tinha. Aí no lugar do y eu vou colocar 2x, vai ficar 2x ao quadrado, que é 4x quadrado. Dividido para 2 é 2x quadrado. E eu ainda vou integrar em relação a x. Ó, então não mudou nada, gente, assim, no passo a passo, porque a única coisa que mudou é que no lugar do y eu coloquei às vezes constante, às vezes eu tive que colocar uma função. Mas está aqui. Mas de qualquer forma, perceba que o y desapareceu daqui. Desapareceu. E agora eu vou integrar em x. Então isso aqui vai me dar uma constante. Aí agora percebe, aqui vai dar 0, porque isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui zerou. Só sobrou, então, 2x menos 2. Então, eu vou integrar 2x menos 2. Integral de 2x, x quadrado. Integral de menos 2, menos 2x. Quais são os intervalos? De 0 a 1. No lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 menos 2. No lugar do x, eu vou colocar 0. Vai zerar. Então, não vou nem colocar aqui. Resposta final, 1 menos 2, menos 1. Perceba que a integral dupla deu um valor negativo. Isso pode acontecer? Pode. A gente só estava usando funções não negativas para que o valor da integral dê positivo, porque a nossa motivação era calcular volume. Mas o que nós aprendemos de integral, você pode usar em qualquer função, mesmo ela não sendo positiva. E às vezes vai dar valor negativo mesmo, sem problema nenhum. Então, é importante que você tenha em mente que o que vai dar aqui é uma constante. Pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Agora, se é um volume ou não, vai depender da situação e do contexto da questão. Você vai ter que interpretar. Mas, claro que se fosse volume, você não ia dizer é menos 1 metros cúbicos. Não. Aí você tem que mostrar ou que isso aqui é positivo, a função estava toda embaixo do plano, ou você ia ter que separar a região, enfim. A gente não vai lidar com questões assim, pelo menos no nosso curso. Mas a ideia aqui que eu quero que você coloque em mente é que toda vez que você vai integrar, vai calcular uma integral dupla, vai dar uma constante, e essa constante pode ser que seja negativa. Não tem problema com isso. Agora, outra coisa interessante que eu queria falar aqui com vocês, se eu pedisse para você desenhar para mim a região de integração que essa integral aqui representa, como é que você ia fazer? Então, olha só. Isso a questão não pede, tá, gente? Isso aqui é um bônus que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Por essa integral aqui, esquece o integrando, esquece. Eu só quero saber da região, não quero saber qual função eu estou integrando, só quero saber a região de integração. Então, esquece aqui essa função e olha só para os intervalos. Aqui, ó, eu comecei integrando em y. Qual era o intervalo de y? Entre 2x e 2. Então, eu escrevo que o y é maior ou igual que 2x e menor ou igual que 2. Já o meu x está entre 0 e 1. Então, eu escrevo aqui que o x é maior ou igual que 0 e menor ou igual
que 1. Como é que eu represento isso no plano cartesiano? Eu faço o plano. Olha só, y está entre duas funções. A função 2x, o que ela é? Ela é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem? Corta a origem. Então, eu vou desenhar uma reta crescente cortando a origem. Nesse caso, vai ficar uma reta mais ou menos assim. Está aqui. Essa reta que eu fiz é só essa função 2x. Agora, eu vou desenhar essa função y igual a 2. Como é a função y igual a 2? É uma reta horizontal, porque é uma constante. Então, a função y igual a 2 é uma reta horizontal. Então, vou colocar assim, ó. Aqui é o 2. Tá. Então, veja bem, o y ele está acima da minha reta crescente, ele está acima, e abaixo da minha reta horizontal. Então, o x, ó, ele não pode estar para cá, ele só pode estar por aqui, né, daqui para cá. Só que também tem meu x. Meu x está entre o quê e o quê, gente? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Então, a minha região está no primeiro quadrante. E onde é que está o 1? Você concorda comigo que o 1 está justamente bem aqui, ó? Por que o x igual a justamente esse ponto de interseção? Porque, ó, quando você iguala 2x igual a 2, o x tem que ser igual a 1. Então, 1 é o ponto de interseção, quando você iguala essas funções. Então, agora você já sabe que a nossa região de integração é justamente esse triângulo bem aqui, ó. Perceba que ele satisfaz as condições. Quais são as condições? O meu y está acima dessa minha reta crescente e abaixo dessa reta horizontal. E o meu x está entre 0 e 1. Então, a nossa região é justamente esse triângulo. Deu para entender, gente? É interessante que a gente saiba fazer isso. Na verdade, as próximas questões já não vai vir pronta a integral. A gente que vai ter que achar a região para depois montar a integral. E é muito provavelmente, assim, não vou dizer 100%, mas vamos dizer 90%, 80%, que se cair na prova, vai cair para você primeiro desenhar a região e depois você montar a integral. Tá bom? Se bem que, de qualquer forma, eu poderia jogar assim e depois pedir para você fazer aqui, mas o importante é que você precisa saber desenhar a região de integração. Tá bom? Próximo exercício. Tá aí, ó. Calcule essa integral dupla, aí sendo que D, a região limitada pelas curvas. Então, agora ficou mais interessante porque ele não me deu, né, diretamente quem é a minha região de integração. Eu vou ter que descobrir. Mas ainda assim não é difícil. Vocês vão perceber. A minha função, a minha integral na região D, a função é xy. Aí ele fala que o meu D é a região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a 3x. Olha só, gente. Primeira coisa, toda vez que você for resolver uma integral dupla, onde você ainda não sabe quem é a região de integração, então ignora a integral por enquanto e vai atrás dessa região de integração. Você precisa saber desenhar essa região para poder você calcular a integral. Tá, aí você vai dizer, professor, beleza, mas como é que eu vou achar essa região? Eu não faço ideia. Ele só me disse que é uma região limitada por essas curvas aqui. Gente, mas olha essas curvas, não são funções dependem de x? Aqui não é a função x quadrada, aqui não é a função 3x. Você sabe desenhar o gráfico delas? Sabe, né? Então, vamos começar por aí. Vamos desenhar o gráfico das funções que ele me deu. Então, você vem aqui no plano cartesiano. Ó, eu vou desenhar a função x quadrado, o gráfico dela. Isso aqui é uma parábola com cavidade para cima, corta a origem. Então, para essa primeira aqui, você tem uma parábola. E a segunda, de novo, você tem uma reta crescente cortando a origem.
Então, vou vir aqui e vou desenhar uma reta crescente, cortando a origem. Ó, só pelo desenho agora, que você desenhou a parábola, você desenhou uma reta crescente, você já percebe qual é a região que a gente está querendo calcular. A região é justamente a região limitada por essas curvas, né? Então, se é uma região limitada, ó, a limitação que apareceu foi essa daqui. Então, é essa região que nós queremos calcular. Olhando essa região aqui, olhando para essa região, você já sabe quais são as limitações para y. Porque, olha só, o y, ele está nessa região, o y está acima da parábola. Ó, perceba que a limitação por baixo é pela parábola. Então, eu escrevo que y é maior ou igual que x². E a minha limitação superior aqui dessa região é a minha reta. Então, y tem que estar abaixo dessa reta. Então, y maior ou igual que x² e menor ou igual que 3x. Agora, a pergunta que fica é, e o x? Quais são as limitações para ele? X está entre o quê e o quê? Bom, para isso, você tem que achar essas interseções. A primeira você já achou. Essa daqui, ó. Essa aqui é a origem. Então, o x começa em 0 e termina onde, né? Porque tem que terminar nessa interseção bem aqui, ó. Então, eu tenho que descobrir que valor é esse daqui. Como é que eu descubro a interseção entre dois gráficos? Basta eu igualar as funções. Então, ó, eu vou igualar essa função com essa função, para poder achar os pontos de interseção. Quando eu faço isso, aparece x² igual a 3x. Ajeitando isso daqui, vai ficar x vezes x menos 3 igual a 0. Aqui você já percebe que o x pode ser 0, vai zerar, só que o x igual a 0 nós já achamos, a gente já sabia dele. Só que a outra raiz é x igual a 3. Porque se x foi 3, esse parênteses é 0, vai zerar também. Então, é em x igual a 3 que os meus gráficos aí também se tocam. Então, nesse caso, eu tenho x igual a 0 e x igual a 3. Então, o meu x, achei, ó, o meu x está entre 0 e 3. Essa daqui eu garanto para vocês que é a parte menos fácil de uma questão dessa. A parte menos fácil é você interpretar a região de integração. Depois que você conseguiu desenhar a região e achou isso daqui, os intervalos de integração, o resto é bem mais tranquilo. Você só tem que tomar cuidado para não errar alguma conta, mas é bem mais tranquilo, porque olha só, agora que eu já sei desse intervalo de integração, essa minha integral vai ser assim, ó. Eu vou começar integrando em y, porque isso aqui é uma região do tipo 1, então eu tenho que começar integrando em y. Então, aqui dentro vai ficar x² até 3x. Aí a minha função é xy. Estou começando em y, depois eu vou integrar em x. E para x o intervalo é de 0 a 3. Então, eu coloco aqui 0, de 0 a 3. Ó, da feita que eu montei a minha integral dupla, agora é só aplicar as regras. Perceba que na questão anterior, a gente já começava aqui. Ele já te dizia que nos intervalos só faltava calcular. Agora não. Agora a gente teve que fazer a minha região, fazer os intervalos para poder chegar aqui. Tá, então vamos fazer. Aí você vai dizer, professor, olha, aqui eu tenho uma função que só depende de x. Aqui eu tenho uma função que só depende de y. Posso separar em duas integrais? Agora você não pode fazer isso. Porque agora você não está mais num retângulo. Se você for querer fazer isso agora, numa região do tipo 1, isso vai dar erro. Por quê? Porque nenhum número vai dar como resposta final, vai dar uma função. E, como eu já disse, essas integrais aqui, o resultado ainda são números, são constantes. Tudo bem? Tá, então, já que você já sabe que não pode fazer isso, vamos aplicar as regras tradicionais. Então, eu vou integrar em relação a y. X para mim é constante, então vai ficar só x, integral de 0 a 3. Aí eu vou colocar x vezes y² sobre 2. Aí aqui, ó, já integrei o y. E eu falta colocar um intervalo aqui, que é de x² até 3x. Depois ainda vou integrar em x. Aí vamos lá. Esse meio, como ele é constante, vou deixar aqui para frente. Vai ficar meio, integral de 0 a 3. Aí aqui o x. Aí pronto, vamos mexer aqui agora.
No lugar do y, eu vou colocar 3x. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Vai ficar 9x quadrado. Menos, no lugar do y, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Dá x à quarta. Note, mais uma vez, que depois que eu substituir aqui nos intervalos, o que sobrou aqui dentro foi uma função que só depende de x. E agora eu vou integrar, essa integral é definida, isso aqui vai me dar um número. Vou distribuir logo esse x. Então, minha integral vai ficar meio, integral de 0 a 3, ali 9x ao cubo, menos x à quinta. Integrando, isso vai ficar 9 sobre 4, x à quarta, e aqui menos x elevado a 6 dividido para 6. Só que falta eu aplicar os intervalos de integração, de 0 a 3. Bom, eu vou aplicar o 3 aqui primeiro. Aqui vai ficar 3 elevado a 4 vezes 9. Só que 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Isso aqui vai me dar. Aqui ainda é meio. Aqui vai ficar 3 elevado a 6 dividido para 4, menos, aqui, 3 elevado a 6, 3 elevado a 6 sobre 6. Eu ainda teria que colocar o zero, só que quando eu coloco o zero, vai zerar. Então, vou deixar só o 3 mesmo, isso daqui. Tá? Tudo bem, gente? Deu para entender aqui? Agora eu vou tirar MMC. MMC entre 4 e 6 é 12. Então, vai ficar meio vezes 12. Ó, aqui eu só vou falar o que vai acontecer. Mas presta atenção. Ó. Vai ficar 12 dividido para 4 é 3. Então, vai ficar 3 vezes esse valor aqui. Depois, vai ficar menos 12 dividido para 6 é 2. Então, vai ficar 2 vezes esse valor. Só que esse valor aqui é o mesmo desse, certo? Só que é 3 vezes esse valor menos 2 vezes esse valor. Então, 3x menos 2x dá o próprio x, dá o próprio valor. Tá? Então, só resumindo, aqui em cima vai ficar 3 elevado a 6. Aqui não se preocupe, no seu caderno você pode fazer as contas direitinho, tá bom? Aqui eu só estou usando algumas propriedades para deixar mais simples a conta. Tá, e daqui, ó, posso simplificar por 3. Aqui vai dar 4. Aqui o expoente vai ficar 5. E agora é só calcular. Bom, 3 à quinta, vamos lá. 3 vezes 3 é 9, depois vezes 3 vezes 3 vai dar 81, vezes 3 vai dar 243. Dividido, 2 vezes 4, 8. Então, essa é a nossa resposta. Vocês ficaram com alguma dúvida em algum passo aqui que eu fiz? Você pode até refazer em casa essas contas, gente, e analisar passo por passo mesmo. Já que eu estou usando algumas propriedades aqui para ser mais simples a conta. Ou melhor ainda, né, tentar entender as coisas aí que eu fiz, para poder você também replicar. Próximo exercício. Calcule mais uma integral dupla, só que agora a região D está limitada por essas duas curvas. Aí você já percebe aí que vão ser duas parábolas. Você já pode tentar fazer no seu caderno. Este é o terceiro exercício dessa parte. Você tem uma integral dupla sobre uma região D. Seu integrando é x mais 2y. E o nosso y está limitado entre as curvas 2x ao quadrado e 1 mais x ao quadrado. O passo a passo aqui não vai mudar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar qual é a sua região de integração.
Como ele não me disse explicitamente, ele só me disse que é uma região limitada por essas duas curvas, então eu vou desenhar o gráfico dessas funções e, por meio do gráfico, perceber qual é a minha região de integração. Então, vou colocar aqui o plano cartesiano. E nesse plano, eu vou colocar minhas curvas. Ó. A primeira é a função 2x². A segunda é a função 1 mais x². Eu vou começar por essa. Então, vamos lá, gente. Essa daqui, se eu tivesse só a função x², você já sabe, é uma parábola com cavidade para cima, tocando a origem. Só que agora é essa mesma função que vocês estão pensando, mais 1, deslocada verticalmente uma unidade para cima. Coisa que vocês já aprenderam no cálculo 1. Então, vou desenhar uma parábola. Só que aqui, ó, deslocada uma unidade para cima. Agora, o segundo gráfico é 2x². De novo, se eu tivesse só x², ia ser uma parábola daquele jeito que vocês estão pensando. Só que agora eu multiplico por 2. Quando eu multiplico por 2, o que acontece com a minha parábola? Quando o meu fator aí é 2, então a minha parábola fica mais fina, porque ela atinge imagens maiores, digamos, mais rápido. Então, vou desenhar uma parábola tocando a origem, só que com a largura aqui um pouco mais fina. Então, aqui você já percebe que a nossa região de integração seria essa região aqui. Você já sabe também, ó, que o meu y está entre essas funções de x. No caso, ele está acima desta parábola aqui, 2x², ela que está limitando ele por baixo, e ele está abaixo dessa parábola aqui, 1 mais x². Ok? Só que falta eu descobrir agora os valores para x, né? O meu x, afinal, ele está entre o q e o q. Ou seja, para eu descobrir isso, eu preciso saber as interseções dessas parábolas. E para eu descobrir, eu vou igualar. Eu vou igualar essa função com essa. Quando eu faço isso, fica 2x² igual a x² mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que x² igual a 1. Aqui só subtrair esse com esse aqui. x² igual a 1 significa, então, que o x é igual a mais ou menos 1. Está aqui, achei os meus dois pontos de interseção. Então, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1. E o meu x, como eu já comentei, ele está entre esses dois valores. Essa daqui era a parte menos fácil. Agora que eu já consegui interpretar a minha questão, eu vou montar a minha integral dupla. Então, a minha integral dupla vai ser, integrando primeiro em y, vai ser de 2x² até 1 mais x². O meu integrando é x mais 2y. Eu vou começar integrando em y, depois que eu vou integrar em x, sendo que o x está entre menos 1 e 1. Agora sim, vamos aplicar aquelas regras. Eu vou integrar primeiro em relação a y. Então, o x para mim é uma constante. Se o x é constante, vai ficar x vezes y aqui. Então, integral de menos 1 a 1, vou colocar um colchete aqui, vai ficar x vezes y, e aqui a integral disso é y² mais y². Quem é meu intervalo? O meu intervalo está entre 2x² e 1 mais x². Aí eu vou ter que aplicar esse intervalo e depois ainda vou ter que integrar em x. Mas bora aplicar primeiro o intervalo. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar 1 mais x². Então, aqui vai ficar integral de menos 1 a 1. Aí, no lugar do y, 1 mais x², então vai ficar x vezes 1 mais x². Aí, mais, no lugar do y, eu vou colocar essa função. Então, vai ficar 1 mais x², tudo ao quadrado. Agora eu vou subtrair, aí no lugar do y eu vou colocar 2x², então vai ficar menos 2x ao cubo,
E agora no lugar do y eu coloco 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x à quarta. Tem um menos por causa do jogo de sinal. 4x à quarta. Então, é essa expressão aqui que eu vou precisar calcular a integral. Só que antes eu já percebo que o meu intervalo de integração ele é simétrico. Ele é entre menos 1 e 1. Então, será que dentro dessa integral eu não tenho funções, ou uma função par, ou uma função ímpar? E a verdade é que eu tenho. Essa primeira função aqui, ela é par ou é ímpar? Ela é ímpar. Ela é ímpar. Por que ela é ímpar? Aí você vai dizer, professor, mas o x² não é par? É, mas é isso vezes o x. Aí quando você coloca o menos x, essa função vai ficar menos ela. Tá? Então essa função aqui ela é ímpar. Essa daqui não, essa daqui realmente é par, porque ela só tem o x² aqui, quando você colocar menos x vai ficar a mesma coisa. Então essa daqui é par. Essa daqui é par ou ímpar? É ímpar. Poderia não ser nenhum dos dois, né? Nesse caso ela é ímpar. E aqui é par, x². Agora que eu sei essas informações, isso vai me ajudar muito, porque toda vez que você tem uma função ímpar e o intervalo é simétrico, quanto vale a integral? Vale 0. Vale 0. Então, quando eu integrar essa daqui, vai zerar. Eu já coloco o 0 aqui, já que eu estou calculando a integral. E essa daqui é a mesma coisa, vai zerar. E as que sobraram, como elas são funções pares, vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. Eu vou continuar aqui no outro quadro, que não tem mais espaço para cá. Vou colocar um asterisco. Então, continuando, o que sobrou aqui? Vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1, isso eu já tinha comentado. Aí vai ficar o quadrado disso. O quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai ficar x². E esse aqui ficou só isso aí que está aí mesmo, menos 4x². Agora eu vou subtrair esse com esse. Vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. 1 mais 2x² menos 3x². Então, é esse polinômio que eu vou integrar. Agora eu posso integrar de 1 por 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes integral de 1, x, aqui 2/3 de x ao cubo, menos, aqui, 3/5 de x à quinta. Eu vou aplicar de 0 a 1. Aqui é bacana, porque quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. E quando eu colocar 1, vai ficar o coeficiente. Aqui 1, aqui 2/3, aqui menos 3/5. Então, isso aqui é 2 vezes 1 mais 2/3 menos 3/5. Vou tirar MMC, que é 15. Vou fazer aqui embaixo. Vai ser 2 vezes 15. Aí aqui vai ser 15 também. Mais 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Aí menos 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. 1 mais 15 é 16. 16 vezes 2 é 32. 32 dividido para 15. Essa é a nossa resposta final. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, então a gente já exercitou bem essa parte aqui do tipo 1. Bora para o tipo 2 agora. Ver como é que vai funcionar para tipo 2. Só que tipo 2 você já deve imaginar mais ou menos o que vai acontecer. Porque no tipo 1, você tinha o y entre duas funções de x e o x entre duas constantes. No tipo 2, isso vai inverter. Ou seja, o x vai estar entre funções de y
e o y vai estar entre constantes. Então, bora ilustrar. Região do tipo agora 2. Como eu já comentei, para esse novo tipo, é o x que vai estar entre funções, que eu vou chamar de h, funções contínuas, que dependem de y, e o meu y vai estar entre constantes. Ah, pessoal, como é que seria isso? Bom, vou colocar aqui embaixo. Seria algo mais ou menos assim. Imagina que você tem imagina que você tem essa região. Então, agora, a gente vai olhar na horizontal. Olhando na horizontal, você percebe que o x aqui, ele está limitado entre esta curva e essa curva aqui, por mais que você vai dizer, professor, essa curva aqui não é uma função, porque não tem o teste da reta vertical, ela é reprovada no teste da reta vertical. Ela não é uma função em relação a x, né? Mas se você invertesse aqui os eixos, você ia perceber que essa curva aqui seria uma função que depende de y. A mesma coisa aqui. Isso aqui você pode olhar como uma função que depende só de y. Então, nesse caso, olhando horizontalmente a minha região, eu diria que o meu x está limitado por essa função e por essa função. Então, essa função aqui é o que eu estou chamando de h1 de y. Essa função aqui é o que eu estou chamando de h2 de y. E essas duas retas verticais aqui, aqui e aqui, é o C e o D. Então, no caso, estou chamando isso aqui de C, estou chamando isso aqui de D. Como é que eu faço para integrar uma função do tipo 2? A estratégia é a mesma. Eu teria que montar aqui um retângulo. Aqui, gente, não vou fazer tudo de novo, né? Exatamente igual. Só vou comentar algumas coisas com vocês. Então, montei o meu retângulo. E agora eu vou caminhar na horizontal. Aqui é o A e aqui é o B. Aí a mesma coisa. Se eu caminhar na horizontal, por meio dessa região, eu começo aqui no valor A, começo no A, só que conforme eu vou caminhando, eu sempre vou esbarrar nessa primeira curva. Essa primeira curva é essa função aqui. Só que o que acontece? Nesse trecho, nesse intervalo entre o A e essa curva, eu estou fora da região amarela. Então, a minha função é zero. A mesma coisa vale para cá. Entre essa curva, que eu estou chamando de h2 de y, e essa reta aqui, que é a minha reta B, nessa região, eu também estou fora da região amarela. Então, nessa região, a minha função é zero. E só resta para mim essa região aqui, que é entre a curva H1 e a curva H2. Então, se eu for aplicar o mesmo raciocínio para regiões desse tipo, vai ficar integral de H1 até H2 da minha função. Agora, obrigatoriamente, eu vou começar integrando em x, já que é o x que está limitado entre funções de y. Depois eu vou integrar em y. O y, nesse caso, está entre c e d. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Com isso, a gente encerra os tipos de regiões. Você vai dizer, professor, mas sempre vai ter uma região assim, que eu olho, já vou dizer, essa daqui é uma região do tipo 1, do tipo 2. Nem sempre, às vezes você vai ter que dividir a região. Por exemplo, só um exemplo aqui, tá, gente? Mas não tem muito a ver com isso aqui. Né? Não é exatamente uma região do tipo 2. Mas, por exemplo, se você tiver uma região assim, imagina que você tem uma região desse tipo. Aí você pensa, e agora? Ela é do tipo 1, ou seja, eu posso olhar ela aqui verticalmente e ver que são funções. Só que se você olhar nesse trecho aqui da região, verticalmente, isso aqui não forma uma função que depende de x, porque ela toca mais de uma vez.
Ah, então é do tipo 2, né? Eu posso olhar horizontalmente. Não também, porque se você for pegar aqui, ó, também vai te dar a mesma situação. Ó. Aqui vai encostar mais de 2 vezes aí na tua região. Então, nesse caso, o que você poderia fazer? Você poderia dividir essa região em duas. Aqui, ó, agora sim. Aí, essa região aqui seria uma região do tipo 1, e essa região aqui você poderia olhar como uma região do tipo 2. Você calculava a integral para essa região, depois calculava para essa região, depois só fazia somar os resultados. Tá bom? Então, você pode usar a criatividade, pode dividir as regiões em várias, enfim, fica a seu critério. Vamos agora resolver algumas questões para tipo 2. Eu só vou resumir também o que eu acabei de falar para o tipo 2. Então, voltando para o slide, uma região do tipo 2 seria algo assim. O x está entre funções contínuas, o y está entre constantes. Um exemplo seria essa função. Está aqui, essa curva seria uma função h1, essa outra curva, função h2, e o x está entre elas. O x está à direita dessa função aqui e à esquerda dessa função aqui. Então, essa é a região. Então, se você quiser resolver uma integral dupla, você resolve desta forma, que é como eu já coloquei no quadro para vocês. Olha só, esse primeiro exercício aqui eu já vou deixar ele para casa. Por quê? Porque, de novo, ele já me diz qual é a integral, já me dá explicitamente. Então, você pode fazer em casa, anote, tente fazer. E outra, melhor do que isso, depois que você terminar de fazer essa integral, outro dever de casa para essa questão é tente desenhar a região de integração, só olhando para a minha integral. Tá? Tente fazer isso. Outro dever de casa aí que eu passo para você. Tá, mas aqui vamos começar a partir do segundo exercício, que é esse. Integral dupla desta função e a região está limitada por essas duas curvas. E a gente vai ver o que vai acontecer agora. A gente vai só anotar essa questão. A nossa integral, nesse exercício 2, ela é uma integral dupla. A minha função é só a função y. E a minha região de integração é uma região limitada pelas curvas y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Então, vamos lá. Primeira coisa, esquece por enquanto a função que está dentro da integral, esquece ela por enquanto, e a gente quer primeiro descobrir qual é a minha região de integração. Para isso, eu vou olhar para essas duas curvas que ele me deu e vou fazer o gráfico delas. Então, eu venho, faço aqui o plano cartesiano. Essa curva aqui é mais fácil, né? É uma reta. Na verdade, é a função x, que é a função identidade, só que deslocado uma unidade para baixo. Então, nesse caso, eu teria algo mais ou menos assim. Então, aqui, essa reta seria o gráfico dessa função. Agora, olha essa daqui, gente. Y ao quadrado igual a 2x mais 6. Aqui você concorda comigo que é muito mais fácil para a gente isolar o x do que isolar o y? Dá para isolar o y, mas vai ficar duas funções, vai ficar mais ou menos a raiz, não. Eu posso isolar o x, que é muito mais simples nesse caso. E quando eu isolo o x, nesse caso aqui, olha só o que acontece. Nesse caso, vai ficar x igual a y ao quadrado dividido para 2 menos 3. É essa função. Então, essa função é a mesma dessa, gente. A única coisa que eu fiz foi isolar o x aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu quero desenhar o gráfico dessa função. Só que note que agora eu tenho nessa equação o x dependendo de y. Tá? Então, é uma função que depende de y aqui. Como é que eu vou desenhar? Não é difícil. Primeiro, ó, lembre o seguinte. Se eu pedisse para você desenhar na prova, desenha para mim esse gráfico.
x igual a y ao quadrado. Como é que você ia fazer? Você ia dizer, ah, professor, já sei o que eu ia fazer. Eu ia pegar os eixos aqui, né? Ao invés de eu colocar aqui x e y, eu ia colocar aqui y e x. Ia fazer assim. Opa, assim. Bom, não está errado, né? De fato, você poderia fazer isso. Mas eu queria que vocês treinassem um pouco mais sem mudar os eixos, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes não é uma simples mudança, às vezes não resolve, porque tem alguns detalhes que passam despercebidos. Então, às vezes, o aluno ele tenta fazer isso, ele troca bem, ele faz a troca dos eixos, até aí não tem nada de errado, mas na hora que ele vai aplicar na integral, ele esquece de trocar lá também. E ele acaba errando por conta disso. Né? Porque se você vai trocar, tem que trocar tudo aqui. Agora, onde você vê y é x, aqui tem que trocar tudo. E às vezes o aluno esquece alguns detalhes. Então, para evitar isso, vamos tentar resolver desse jeito aqui mesmo, colocando os eixos normais, como a gente está acostumado. Então, olha. Aqui é o x, aqui é o y. Eu quero plotar esse gráfico aqui, só que é x igual a y ao quadrado. Isso aqui ainda é uma parábola, com cavidade para cima, cortando a origem. A diferença agora é que, ao invés de ser uma parábola apontando aqui para o eixo y, vai ser uma parábola apontando para o eixo x. A concavidade dela vai estar virada para o eixo x. Então, ao invés de você fazer assim, você faz assim. Está aqui. Tá? Então, esse é o gráfico disso daqui. Agora, imagina que você pegou esse gráfico aqui e dividiu por 2. Então, o que vai acontecer com a sua parábola? Ao invés dela ficar mais fina, que foi anteriormente, né? Agora ela vai ficar um pouco mais grossa. Ela vai largar um pouco. Então, nesse caso, seria algo mais ou menos assim. Ó. Você teria uma parábola aqui um pouco mais larga, digamos assim. Claro que eu vou fazer melhor depois ali, mas seria algo assim. E, por último, você ia pegar essa parábola aqui, a nova, e subtrair 3. Ou seja, ia deslocar ela 3 unidades. Para onde? Para o lado esquerdo aqui, ó, que é o sentido negativo de x. Você vai pegar essa parábola e deslocar 3 unidades. Então, é isso que eu vou fazer. Então, no final, a minha parábola ela vai ser mais ou menos assim, gente. Ela vai ser mais ou menos isso. Então, essa parábola aqui é o gráfico para essa função. Eu já vou apagar esse esboço que eu fiz. Agora, você já percebe qual é a região que nós queremos trabalhar. Aí, nessa região, você já sabe que o x ele está sempre à direita da parábola. Quem é a parábola? A parábola é aquela função y ao quadrado sobre 2 menos 3. E o x está sempre à esquerda dessa reta aqui. Qual é essa reta? Aí, cuidado. Na hora que você for fazer essa reta, não esquece de isolar o x aqui. Isolando o x, vai ficar y mais 1, tá? Então, aqui é y mais 1. E o y? O y tem que estar entre constantes. Quais são as constantes? Eu tenho que achar ainda quais são as constantes. Porque eu tenho essa interseção aqui, ó, que vai me dar essa constante. Só que eu também tenho essa interseção aqui em cima, que vai me dar uma outra constante. Aí eu tenho que saber como é que eu descubro essas constantes aqui. Como é que eu descubro as interseções? Eu vou igualar as funções, que nem eu fiz anteriormente. Então, eu vou igualar essa função com a função, no caso, y mais 1. Então, vai ficar assim, quando eu igualar. Aqui é y ao quadrado, dividido para 2, menos 3. E eu vou igualar com a outra função, que é y mais 1. Aí, isso aqui no final, quando você arrumar, vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar menos y vezes 2, vai ficar menos 2y. E aqui é menos 4 vezes 2, vai ficar menos 8. Então, quando você arrumar a sua equação, vai te dar uma equação do segundo grau. Aí você vai achar as raízes. Pode usar Bhaskara, mas aqui eu vou usar aquela outra técnica, que é você pensar em dois números que multiplicados tem que dar menos 8 e somando os dois vai dar mais 2, no caso. Bom, pensar em dois números que dá menos 8, o primeiro que vem logo é o quê? 2 e menos 4. Ou menos 2 e 4. Se você escolhe menos 2 e 4, ó, menos 2 e 4 vai dar menos 8. Menos 2 mais 4 vai dar mais 2, que era o que eu queria.
Então, nesse caso, eu achei as respostas. E a resposta é y igual a 2, ou menos 2, e y igual a 4. Claro que você pode fazer por baixo, não tem problema nenhum. Mas você também pode fazer dessa forma. Então, de menos 2 a 4, eu vou escrever aqui menos 2 até 4. E aí o nosso y está entre esses intervalos que a gente acabou de falar. Agora que eu fiz isso, eu consigo montar a minha integral. Como é que ficou a minha integral? Integral dupla. Eu começo integrando em x, meu x está entre essas duas funções, então vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3, aqui em cima y mais 1. A minha função é só essa aqui, pelo menos, é só a função y. Coloco aqui y, estou começando integrando em x, depois eu vou integrar em y. E o y está entre menos 2 e 4. Eu coloco aqui menos 2 e 4. Então, vamos lá. Aqui eu estou integrando em x. Então, y para mim é uma constante. Então, vai ficar y vezes x. Então, isso aqui é igual a integral de menos 2 a 4, y vezes x. Só que eu ainda vou colocar esse intervalo de integração, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, y mais 1. Você já percebe que aqui vai dar um trabalho para a gente, né? E no final ainda vou ter que integrar em relação a y. Tá, no lugar do x, eu vou colocar y mais 1. Aí essa integral vai ser igual a integral de menos 2 a 4. Eu já tinha esse y aqui. Aí vamos lá. Vai ficar y mais 1. Então vou escrever aqui y mais 1. Menos, no lugar do x eu vou colocar isso daqui, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tá? Acho que eu não esqueci nada. Então, agora eu vou continuar a parte daqui. Aí eu vou colocar aqui um asterisco, eu vou continuar no outro quadro. Aqui, gente, olha só. Eu já vou também logo distribuir, né? Porque aqui, ó, eu tenho y vezes y vai ficar y ao quadrado. Aí aqui, ó, vai ficar menos com menos 3 vai ficar mais 3. 3 mais 1 é 4. Então, integral de menos 2 a 4. O primeiro que eu falei foi y ao quadrado. Depois eu disse bem aqui, ó, que ia ficar 1 mais 3, 4. 4 vezes y, 4y. Y ao quadrado mais 4y. E por último, aqui, ó, menos y ao quadrado sobre 2. Vezes y vai ficar menos y ao cubo sobre 2. Menos y ao cubo sobre 2. Aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Vou fazer de uma maneira que eu acho interessante. Vamos dizer assim. Eu vou primeiro dividir isso aqui em duas integrais. Então aqui vai ficar integral de menos 2 a 4, só do y ao quadrado. Só assim. Mas, aí, aqui vai ficar integral de menos 2 a 2, de 4y menos y ao cubo sobre 2. Só que, ó, eu separei de menos 2 a 2, então está faltando outro pedaço, que é a integral de 2 até 4 dessa mesma função. 4y menos y ao cubo sobre 2. Então, no final, eu separei em três integrais. Então, eu peguei essa daqui e quebrei isso mais isso. Tá aqui, ó, isso mais isso. Só que essa eu dividi em duas integrais, pelo intervalo de integração. Ao invés de eu fazer direto de menos 2 a 4, eu fiz de menos 2 a 2, depois de 2 a 4. Tudo bem até aqui, nessas mudanças que eu fiz? Lembrando, professor, não quero fazer isso, quero fazer direto aqui, eu já queria integrar. Pode integrar, fique à vontade. Tá? Mas por que eu quis fazer assim? Porque repare que essa função aqui, ó, ela é ímpar. Só que o meu intervalo de integração não era simétrico. Mas, por isso que eu separei aqui em dois intervalos, ó, de menos 2 a 2 e de 2 a 4. Porque aqui agora vai ser simétrico. Então, pelo menos essa parte aqui eu vou me livrar dela. Vai ser zero. Que a integração aqui vai ser zero.
E agora só me resta essa integral e essa integral, que vai dar igual. Bom, aqui, y ao cubo sobre 3. Y ao cubo sobre 3. Isso vai de menos 2 até 4. Aqui, isso aqui vai ficar 4y, né? Vai ficar 2y ao quadrado. 2y ao quadrado. Menos. Aí aqui, y à quarta sobre 4, só que tem esse 2, então vai ficar y à quarta sobre 8. Aqui eu ainda vou aplicar o intervalo de integração, que é de 2 até 4. Bom, agora é só aplicar, né? Vamos aplicar aqui. No lugar do y, eu vou colocar 4. Vai ficar 4 ao cubo, 64 sobre 3. Vai ficar 64 sobre 3. Aí, menos, no lugar do y, eu vou colocar menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então, menos com menos que já estava aqui, vai ficar mais. Então, mais 8 terços. Agora, para esse pessoal aqui, vamos lá. Primeiro, no lugar do y, eu vou colocar 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16 vezes 2, 32. Coloco aqui 32. Aí, menos. Agora, aqui, 4 elevado a 4 é a mesma coisa que 16 ao quadrado. 16 vezes 16, eu posso simplificar 16 com 8. Vai ficar 2 vezes 16, vai dar 32 também. Então, 32. Depois você pode fazer a conta também no seu caderno, né? Quando você estiver mais tranquilo. Aí, menos. Agora, no lugar do y, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 vezes 4, que é 8. 8. Menos. Aqui, 2 à quarta é 16. Sobre 8 vai dar 2. Aqui. Aí aqui eu já simplifico, né? Isso aqui vai dar 0. Aqui, 64 mais 8 vai dar 72. Então, vai ficar 72 dividido para 3. Menos, aqui, 8 menos 2 é 6. 72 dividido para 3, isso aqui vai dar 24. Menos 6. Isso aqui é 18. E agora sim, a gente encerrou esse exercício. E aí, gostaram desse? Interessante, né? Um pouco trabalhoso, mas interessante. Tá, gente, olha só. Falta só 8 minutos. Eu não vou continuar, mas eu queria passar pelo menos um dever de casa para vocês. Esse dever de casa que eu vou passar agora, eu vou resolver na próxima aula. Eu vou resolver, mas eu queria que você tentasse antes, que é esse último exercício. Esse seria o último de hoje, na verdade. Mas acho que seria interessante eu ter mais tempo para comentar aí com vocês. Esse, na verdade, de longe, é o mais divertido do que eu ia trazer hoje aqui. É o mais divertido. Não quer dizer que ele é trabalhoso, tá? Não quer dizer. Esses que a gente fez aqui dão muito mais trabalho que esse daí. Esse daí a gente faz muito mais rápido. Então, tente fazer na sua casa essa integral dupla. Anote no seu caderno e na próxima aula eu vou iniciar a aula resolvendo essa questão. E depois de resolvendo essa questão, a gente vai para o próximo assunto, que a gente vai falar sobre integração em coordenadas polares. Então, você pode aproveitar também para revisar um pouco desse assunto, né? Nós vamos estudar um pouquinho de coordenadas polares e como é que faz para calcular integrais duplas em regiões assim, né? Usando as coordenadas polares. Bom, então é isso. Obrigado pela presença de vocês e a gente vai se ver na próxima aula. Até mais.